Meus amados e queridos irmãos, graça e paz a vós todos, pois todos somos irmãos, independente do credo, independente da sua religião, somos todos irmãos. Esta afirmação contraria os religiosos evangélicos, pois os evangélicos só têm como seus irmãos aqueles que professam a sua mesma fé, no sentido de cumprir ritos, de praticar liturgias e cerimoniais. Se você aceitar Jesus como Salvador, você é irmão deles. Se você se batizar nas águas para arrependimento de pecados, você é irmão dele. Se você comer todos os meses o pedaço de pão e tomar aquele suco de uva, você é irmão deles. Se você jejuar, se você for a monte, se você frequentar o templo religioso, se você tiver sobre a sua vida um líder religioso que diz ter uma suposta autoridade espiritual à sua vida, aí você é considerado irmão deles. Mas eles estão completamente errados. Eles se acham donos dos céus. Só vai para os céus quem a instituição evangélica, independente de denominação, diz que vá. Então, queridos, eu quero compartilhar convosco uma mensagem, um ensinamento acerca desse tema. Na celebração da última Páscoa, não tinha nenhum gentil, nem estrangeiro. E eu quero ler no livro histórico de Lucas, contraria eles, quando chamamos Mateus, Marcos, Lucas e João de livros históricos. Quando chamamos o Apocalipse de jornal velho. Quando chamamos toda a Bíblia de livros históricos. Eles ficam chateados. Quando dizemos que a Bíblia não é mais um livro profético. Porque todas as profecias já se cumpriram. Aí alguém essa semana me perguntou, você é preterista? Porque eu disse para ele que tudo que está na Bíblia já se cumpriu. Ele disse, eu concordo em parte. Muitas coisas se cumpriram, mas ainda falta muitas para se cumprir. Eu pedi, cita algumas, aí ele citou. Não veio o caso. Eu disse, não, você está completamente enganado. Não há nada mais a se cumprir. Não existe ministério profético. Essas profetadas que acontecem dentro dos templos religiosos são obras da carne que eles colocam na conta de Deus. Eu conheço uma pessoa que ela, depois de 7 casamentos, agora está no 8º. E esse 8º casamento dessa pessoa é sobre profecia. Ela disse que estava numa determinada, igreja. Deus levantou um vaso e profetizou dizendo que iria fazer algo extraordinário na sua vida sentimental. A pessoa que é casada com um homem há 25 anos, que já teve 6 ou 7 relacionamentos de morar junto, fora outros, tem a petulância de dizer que agora Deus interferiu, dizendo que iria revolucionar um novo casamento. E surgiu uma pessoa, e então ela se juntou com essa pessoa, dizendo que é cumprimento de uma mensagem dessas panfletadas, profetadas, que se tem dentro. E assim muitos outros casos, né? As pessoas gostam muito disso e colocam na conta de Deus. Mas vamos lá, não é o caso. Eu disse isso porque os religiosos evangélicos
quando nós falamos que essas coisas são da carne, são da mente humana, eles ficam muito aborrecidos. Diz assim: chegado a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Pergunta-se, Jesus celebrou essa Páscoa com os seus discípulos? Ou ceia, como dizem os religiosos evangélicos, quando eles fundamentam na Epístola de Paulo aos Coríntios, para justificar mensalmente esse ato celebrado por eles. Então é comum, nos templos chamados de igreja, os religiosos se reunirem em um dia do mês com o intuito de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Essa tal ceia que eles celebram, ela é composta de 2 elementos. Um pedaço de pão, que é comprado na padaria, e um suco de uva comprado no supermercado. Esse pão, eles dizem que representa o corpo de Cristo. E esse suco, eles dizem que representa o seu sangue. Dizem ainda eles que se você quiser ter comunhão com Deus, você precisa participar dessa cerimônia. Se você não o fizer, você não tem comunhão com Deus e nem também com o próximo, com o seu irmão. Porque para muitos ali, comer pão, tomar suco de uva, é ter comunhão com Deus e ter comunhão com o seu irmão. O que Jesus participou com os seus discípulos foi uma Páscoa judaica, porque Jesus não era cristão, Jesus era um judeu, era um israelita da tribo de Judá. Ele era a manifestação de Deus em carne, nascido de mulher, que veio cumprir a lei e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os 12 apóstolos que estavam com ele também eram judeus. Então, naquele ato praticado por ele, com os seus discípulos, não tinha ali nenhum gentil, e nem tampouco nenhum estrangeiro. Nenhum deles tinham a ver com a comunidade judaica. Eu sempre gosto de frisar que quando Jesus envia os 12, ele recomenda: não entreis nos caminhos ou pelos caminhos dos gentios nem dos estrangeiros, porque ele veio tão somente para os seus, para o povo de Deus. Ele veio tão somente para Israel. Então, a Páscoa era um cerimonial exclusivo dos judeus. Isso que eles celebram dentro das sinagogas deveriam se chamar Páscoa e não ceia. Deveriam conter os elementos da Páscoa, se é que eles querem realizar essa cerimônia. Mas se assim o fizesse, estaria usurpando um cerimonial que não pertence a eles, que era exclusivo dos judeus. Quando o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, lá no capítulo 11, no versículo 27, que uma pessoa indigna não poderia comer do pão e beber o cálice, que seria réu do corpo e do sangue do Senhor, é porque os gentios eram proibidos por Deus de participar da Páscoa. Eles não podiam participar. Está lá em Êxodo. Isso. Os gentios não podiam. Caso participasse, eles estariam
cometendo um ato indigno, seriam culpados da morte, seriam culpados do sangue, do corpo do Senhor, porque Jesus veio para os judeus. Ele morreu pelos judeus porque eles eram o quê? Pecadores. Todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus, precisavam do perdão, precisavam da remissão dos pecados. E pecado era transgredir a lei. E uma vez que a lei foi dada aos judeus, e eles não cumpriram a lei, estavam em desobediência, estavam debaixo de maldição. Por isso que o Cristo veio, para que pudesse cumprir por cada um deles aquilo que eles não cumpriram. Paulo não estava lá por ocasião desse ato. Ele diz que recebeu essa doutrina do Senhor. Está lá no versículo 23 do capítulo 11. Ele não tinha nada a ver com esse apostolado do Cristo Nazareno. Então, como a religião faz desse texto de Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, uma doutrina dizendo que temos que participar da mesa do Senhor? Por que a religião faz isso? Por que eles criaram essa doutrina? Nós estamos aqui para combater o sistema doutrinal, para desfazer isso que eles praticam dentro dessas sinagogas, dizendo que temos que participar da mesa do Senhor, aspas. Jesus de Nazaré nunca proibiu ninguém do mundo de Israel de participar da Páscoa. Eles tinham sim que participar. Era um ato do judaísmo. Então Paulo, quando no versículo 27 fala dos indignos, eles se referem a quem não estava apto. Quem não estava apto, se participasse, era considerado indigno. Daí eu pergunto aos religiosos evangélicos: há dentre vós alguém apto para participar? Digamos que essa cerimônia fosse uma verdade, que tivesse que existir. Pergunta-se: há alguém apto entre vós para participar desse ato? Claro que não. Primeiro, que esse ato não foi instituído para os gentios, e hoje para nós, filhos de Deus. Este ato, que era a Páscoa, foi instituído tão somente para os judeus. Mas mesmo que fosse instituído, vocês não estariam aptos para participar de tal situação. Esse apto eu coloco dentro do que vocês ensinam, dentro da visão de vocês, que é estar com a vida consagrada, com a vida santificada, sem cometer aquelas obras da carne que Paulo relata em Gálatas. Daí pergunta: poderiam participar? Lógico que não. Vocês já leram lá a lista das obras da carne? Vocês não estariam incluídos nessa lista, não estariam praticando nada dessa lista? Uma pergunta que eu faço. Claro que sim. E como iriam participar? Dentro da visão de vocês, dentro do que vocês ensinam, que é a santificação do corpo, a consagração do corpo, porque vocês pregam a salvação no corpo. Tem que deixar de fazer, ou tem que fazer, para que possa ser salvo. É esse o entendimento de vocês. Vocês focam naquilo que vê. Vocês dizem que as pessoas são carne e sangue com um espírito, e que esse corpo é o templo da habitação de Deus. Nunca foi.
não é e não será. O templo da habitação de Deus é no nosso espírito. É no nosso espírito que ele habita, e ao habitar no nosso espírito, ele testifica que nós somos seu filho. O espírito um dia será arrebatado. Voltará para Deus, porque foi de lá que ele veio. Então, quem não estava apto? Paulo, no contexto, ele estava falando da festa ágape, do amor. Era disso que Paulo estava falando. Por que vocês não leem o início da carta, da epístola? Vocês leem a partir do versículo 23, porque se vocês lerem do início, vocês vão ver Paulo dizendo que ele não se gloriava naquilo que eles estavam fazendo. Paulo repreende o que estava acontecendo ali em Corinto, na festa do amor, na festa do ágape. Então Paulo não trata aqui de uma doutrina para se comer pão e beber suco de uva. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 43, eu não vou ler, depois você lê, está escrito que nenhum estrangeiro poderia comer dela. Comer dela o quê? A Páscoa. Porque se eles fizessem isso, eram considerados indignos caso participasse da Páscoa. Os gentios eram circuncisos ou incircuncisos? Os gentios eram incircuncisos. Os judeus eram o quê? Circuncisos. Então mesmo hoje, quando não somos mais gentios e somos sim filhos de Deus, temos que nos transportar para lá, para participarmos desse ato praticado pelos religiosos. Eles acham, mesmo que nós precisamos comer um pedaço de pão, precisamos tomar um cálice de suco de uva, vocês acham mesmo para que possamos ter comunhão com Deus? Será que vocês acreditam nisso que vocês fazem? A comunhão com Deus é para sempre, é perpétua, porque Deus é Pai dos Espíritos, porque Deus está no nosso espírito, e a nossa comunhão como espirituais que somos com Ele é contínua, 24 horas por dia. Não deixamos de ter comunhão com Ele, porque os espirituais sabem disso. Agora os carnais não, precisam de um suco de uva, comprado no supermercado ou na padaria. Precisam de um pedaço de pão feito na padaria, para dizer que através desse pão, que segundo eles representa o corpo de Cristo, que esse suco de uva representa o seu sangue, é para ter comunhão com Deus e comunhão com seus irmãos. Isso é o cúmulo do absurdo. Percebe-se que o véu está posto, que a mente está cauterizada, atrofiada, que são cegos guiados por cegos. O Espírito de Deus está em cada um de nós. Nós jamais vamos profanar o sangue que foi derramado na cruz. Os espirituais não profanam o sangue que foi derramado na cruz. Mas os religiosos, principalmente os evangélicos, os católicos também, porque eles participam desse ato, eles profanam o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. É profanação o que vocês fazem dentro desses lugares. Tudo isso é falta de quê? De entendimento. Por isso que quem é espiritual, quem tem a mente ativada, reina em vida e cresce a cada dia no conhecimento de Deus e tem cada dia mais o entendimento. Moisés está posto sobre o rosto de cada um de vocês, que é o véu, o engano. O que há em vocês é falta de sabedoria. Então, na celebração desse ato da última Páscoa, quando Jesus ali se dirige aos seus discípulos, ele disse: eu tenho que realizar este ato antes do meu sofrimento. Pela última vez, última Páscoa, não havia ali nenhum gentio,
Não havia ali nenhum estrangeiro. Os 12 eram judeus e estavam aptos a participar da Páscoa. Não era para nenhum outro povo a não ser tão somente para o povo de Deus. Então, quando Paulo aos Coríntios orienta acerca do que estava ocorrendo ali na festa ágape, na festa do amor, Paulo então pega um ensinamento daquilo que ele recebeu acerca da última Páscoa, que ele não participou, porque ele não era um dos 12, mas ele havia recebido do Cristo ressuscitado esta revelação. E então ele começa a esclarecer, a ensinar aqueles que ali estavam cometendo aquele ato ali. Vê se Paulo se dirigiu a outros judeus de Roma, de Filipe, de Éfeso, da Galácia e de outros lugares, porque lá eles não estavam cometendo esse ato. Esse ato foi cometido apenas lá em Corinto. Então foi preciso, foi necessário que Paulo falasse acerca da Páscoa, dissesse para eles o que era a verdadeira Páscoa. Mas a igreja aspa evangélica fez disso uma doutrina, copiou do catolicismo romano e levou isso para depois da cruz. E eles têm esse cerimonial como um dos atos mais sagrados dentro das sinagogas. Eu me lembro, há 40 e poucos, 50 anos atrás, era uma semana muito difícil para nós, principalmente os jovens, porque eram tantas as exigências. Tinham os pré-rituais. Você não pode fazer isso, é semana da Páscoa. A mulher sofria na semana da Páscoa. Vocês acreditam que a mulher não podia nem ter relacionamento sexual com seu marido? Se ela tivesse menstruada, ela não podia participar. Era tanta doidice que essas pessoas criaram. Você tinha que confessar, havia fila para confessar. O jovem que namorava, o jovem que ia a um cinema, que lia um gibi, que jogava uma bola, enfim, que ia uma praia, que ia uma cachoeira, uma irmã que passava um enê, que esticava o seu cabelo, tinha que enfrentar uma fila para confessar, porque era a semana, aspas, da Santa Ceia do Senhor. Os tempos se passaram. Hoje não tem mais isso, qualquer um participa. Porque virou, é uma rotina, uma tradição dentro desses templos religiosos. Hoje eles não se preocupam mais com isso. Eles leem lá o texto, né? E agora é contigo mesmo. Come e beba. É uma verdade que muitos não têm coragem de dizer. Eu não participo disso há mais de 7 anos. Não sinto nenhuma falta. Não tenho nenhum sentimento de culpa. Não tenho consciência pesada nenhuma por não participar desse ato. A minha comunhão com Deus é perpétua, é para sempre. Ela é contínua. A minha comunhão com os meus irmãos, todos mendigos, prostituta, homossexuais, traficantes, seja lá o que for, seja da religião que for, é contínua. Eu os amo, são meus irmãos, porque eu os vejo no Espírito, eu não os vejo na carne. Não os julgo e nem tampouco os condeno. Se eles vivem nessas práticas, eles estão semeando e, como Paulo ensinou, cada um deles irão colher. Como vocês, religiosos, que estão dentro desses lugares, vocês também colhem aquilo que vocês plantam. Vocês colhem aquilo que vocês plantam. Todos que plantarem vão colher, inclusive eu. Se plantar, eu vou colher. Se eu semear na carne, eu vou colher na carne. Mas os espirituais procuram semear no Espírito.
e semeando no Espírito também ceifará. Então, um forte abraço, um beijo no seu coração, divulgue, compartilhe, dê um like, não esqueça de dar um like. O like é muito importante para que o YouTube recomende a outro. Coloque esse vídeo nas suas redes sociais, faça um comentário. Meu muito obrigado por você me ajudar para levar essa palavra aos nossos irmãos que lá estão cegos, sendo guiados por cegos. Quem sabe, eles ouvindo o Espírito Santo, assim como deu a você, deu a mim, possa dar a eles também o entendimento. E eles se libertarem desses fardos e julgos e vir ter a liberdade que temos no Espírito. Essa é a verdadeira liberdade. Forte abraço, beijo no seu coração. Nós terminamos dizendo que amamos vocês.